dance, make it hurt. Fala turma, Cauê da CF Trader para mais um vídeo aqui de análise do trade, né? É esse vídeo que eu faço explicando o contexto por trás, o racional por trás da operação da tomada de decisão. Normalmente eu faço isso somente com os trades que a gente pega na sala. Eu faço outros trades durante o dia, mas eu acho mais justo aqui para vocês também eu fazer isso só com os trades que eu pego na sala. Porque esses trades eu peguei com os alunos, com a tela compartilhada, explicando o racional e tudo, então fica mais honesto para vocês também. Então esse trade foi que a gente pegou na sala. Hoje foi um dia muito bom, um dia excepcional. Eu peguei outros trades, mas esse aqui, que foi o trade do dia, a gente fez na sala de operações, na sessão de Nova York. Foi um trade que demandou paciência, a gente esperou bastante para executar essa operação. Eu vou explicar o racional por trás desse trade nesse vídeo. Então fica até o final, que tem bastante dica. Como sempre, aqui eu tento ser o mais didático possível e trazer bastante dicas para vocês, que eu sei que vai ajudar numa tomada de decisão, numa próxima oportunidade que você vai fazer, você vai lembrar de alguma coisa que você viu aqui, tá? Então vambora que o vídeo tá recheado de dicas valiosas. Turma, aqui no ativo Nasdaq, eu vou limpar aqui, tá? Para que vocês tenham um pouco de noção do que eu tava vendo desde a análise de ontem, tá? Eu sempre começo a análise pelo S&P, vou limpar também aqui. Então a gente tinha um cenário bem complexo nos dois ativos. Seguinte, o mercado tá subindo, então a prioridade é compra. Pô, Cauê, mas você tá falando que a prioridade é compra e você fez um puta trade de venda? Correções são saudáveis. O mercado ele tem que corrigir. Isso é natural. Então você tem que estar sempre atento para as possíveis correções. Tem duas correções que eu vou mirar sempre. Primeiro, a correção do dia, que seria da vela do dia, certo? Essa correção eu vou sempre deixar marcada e vou ficar de olho nela, porque em um dia de tendência mais forte, normalmente o mercado vai parar nela. E eu tenho a correção macro, que seria a correção em que o mercado pode fazer, em algum momento ele vai fazer essa correção. Tem um mosquito aqui chato. Em algum momento ele vai fazer essa correção, certo? Então seria essa correção macro aqui, ó. Então se eu puxar aqui, ó, a retração vai dar aqui nessa troca de polaridade e também é natural, turma. O mercado ele não vai só subir de uma vez só. Essa mesma análise que a gente faz no gráfico diário, a gente faz também no micro, né? Então você tem que analisar da mesma forma. Então seria um movimento natural, uma correção até aqui, para ele renovar a máxima, tá? Quer dizer que ele vai fazer hoje? Pode ser que ele vai começar esse movimento agora? Pode ser, mas você não pode brigar para esse movimento toda vez. Por quê? Porque vamos supor que ontem eu estivesse esperando esse movimento aqui. Ele veio só até a retração do dia e subiu. Entendeu? Por que você tem que estar com a retração do dia marcada? Então a prioridade era fazer compras. Mas eu tinha uma possibilidade de um trade corretivo interessante, desde que o mercado sinalizasse isso para mim. Como eu opero todas as sessões, tanto Nova York quanto Londres ali com a sala de operações, muitas vezes eu pego o trade corretivo e o trade do dia, porque não adianta você querer buscar a impulsão desde o início. O mercado não vai abrir em Tóquio e Sydney, né? Sydney, um exemplo, uma tendência de alta. Abre Sydney, aí vai Tóquio, Londres e Nova York só vai subir. Não, normalmente a gente tem as manipulações, né? Não é as manipulações, é as ondas do mercado. Então às vezes você tem Tóquio cai, aí Londres sobe, aí nanana, e assim o mercado vai nessa movimentação. Então, como a gente já entende isso, muitas vezes eu trabalho na correção. E foi o que aconteceu hoje em Londres. O primeiro movimento, eu busquei a correção, porque eu acreditava que pelo menos na retração do dia o mercado ia vir. Quando a gente vem para o gráfico de 4 horas, ó, eu tinha essa retração aqui para mirar em Nasdaq. Ó, primeiro movimento de mira, que o preço poderia vir. Então, a gente já sabia que o ponto-chave do dia para pensar numa compra seria aqui. Então, ou seja, olha o tanto que esse mercado tinha que andar para poder chegar aqui. Só que eu não posso ignorar as outras retrações, que seriam as retrações da perna de 1 hora. Ó. Então, você não pode ignorar. E o fato do mercado no tempo gráfico menor tá travado aqui, ó, que foi o que aconteceu, também atrapalha um pouco essa análise da venda. Por quê? Porque se isso aqui for um breakout e o mercado romper para cima e fizer isso aqui,
Paciência. Enquanto o mercado está lateral, o ideal é você não fazer nada num período de lateralização. Ou você trabalha a favor do movimento que você quer buscar. Então, se eu sou vendedor, eu posso trabalhar na venda nas máximas desse preço, que foi o que eu fiz hoje também, tá? Então, você, por exemplo, é vendedor, você pode trabalhar nas máximas aqui buscando venda. E aí, ou você sai aqui ou tenta conduzir. Mas o ideal é que você saia, tá? A venda você só vai carregar quando tiver o rompimento, beleza? Ou você realiza e segura uma parte, tá? É isso que você tem que fazer. Então, a gente tinha essa consolidação, tá? E aí, assim, se você tentou buscar operações aqui nesse meio do caminho sem conhecimento, sem entender esse contexto macro, muitas vezes você se quebra, porque às vezes você fica buscando compra, você não sabe o que você está fazendo ali, e o mercado nesse momento ele vai mais induzir você do que qualquer outra coisa sem dar uma direção clara. A direção clara ela veio quando? Quando o mercado teve o rompimento. Então, quando o mercado tem o rompimento, a gente tem a direção clara, tá vendo? E aí a gente teria como alvo inicial, primeiro, essa região aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui. Na verdade, assim, tinha a retração, que era essa daqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, que a gente também monitorou, tá? Que foi exatamente quando o preço montou a bandeira para romper isso aqui, aí foi uma bandeira de rompimento. Era essa região. E você vê como o preço trava aqui, ó. Só que aí, assim, ele trava e não sobe. Eu não era comprador nesse momento mais, porque entrou muita venda aqui, ele veio, eu falei, eu não vou comprar, mas é uma região de compra. Falei isso na sala, então a gente não vai fazer nada, a gente vai só observar o que o mercado vai fazer. E aí o que o mercado começa a fazer? Chamar compra, primeira coisa, ele vem chamando compra. E aí vem o pessoal, né, capturou liquidez dos fundos, agora vai subir e tal. E ele chamando compra aqui, ó, ele marca suporte e tal, ele vai chamando compra. O que eu identifiquei aqui? Eu identifiquei que o mercado estava fazendo fundos, topos mais altos, ó, mas ele não conseguia subir, tá vendo? Paralelo a isso, a gente tinha uma linha de retorno também sendo respeitada aqui, o preço não conseguindo ter fechamento abaixo dela, ó. Aqui nesse ponto, tá vendo? O preço não tem fechamento nos 5 minutos para cima dessa linha e não tem fechamento nos 5 minutos abaixo dessa linha aqui, ó. Tem um mosquito chatinho aqui dentro do escritório, caramba. Tá vendo aqui, ó? Então esse ponto. O que eu fiz? Falei pro pessoal, não vamos nem ficar na tela enquanto o mercado estiver consolidado aqui, a gente não fez nada. Fica tranquilo, na hora que romper isso aqui, eu vou mandar uma mensagem para vocês no WhatsApp e vocês vêm para a sala para a gente pegar uma operação. Falei exatamente o que eu queria que acontecesse. Falei, eu só vou fazer trade se o mercado romper essa bandeira, tendo fechamento abaixo... Deixa eu desenhar aqui que vai ficar mais fácil. Se o mercado romper essa bandeira e tiver fechamento abaixo desses fundos. Isso acontecendo, o retorno na retração do movimento, eu vou vender. Ponto. Simples e objetivo. Era isso que a gente ia fazer. Quando o mercado rompe, tem fechamento abaixo, eu mando mensagem. Pessoal, entra na call que a gente vai fazer um trade. A gente entrou exatamente aqui na call e esperamos o mercado corrigir a retração. Aqui, ó, eu teria essa perna aqui para fazer a retração. Aqui nesse ponto. Ó, e aí se eu puxo aqui, ó. Cara, vai ter um participante hoje na call aí com vocês, uma mosca. Deve estar dando para ver aí, né? Ele comentou aqui. Ó, tá vendo? Aqui, nessa retração. E aí, na hora do movimento, o preço vem, sobe aqui, ó. Nessa vela, ela ficou gigante aqui nos 5 minutos. Tranquilo, a gente não faz nada. E aí ela volta, toca lá na bandeira, começa a voltar. Eu já falei, turma, fica esperto que se fechar negativo, a gente já vai provavelmente vender. Eu ainda espero um pouco para vender, eu espero uma confirmação no minuto. Eu não vendi ela direto, tá? Eu vendi aqui, ó, na volta dessa vela aqui, ó. Então fechou essa vela aqui, eu fiz a venda aqui nesse ponto. E a gente colocou o stop inicialmente aqui em cima, porque tinha notícia na hora, mas não era nenhuma notícia relevante no meu ponto de vista. O Jerome Powell ia falar, mas nada do que ele fosse falar teria algum impacto para o mercado. Para mim isso já estava precificado, ele já falou nas reuniões anteriores.
não teria nenhuma mudança, e para isso também, se tivesse qualquer coisa bruta, o nosso stop tava lá. Então, foi o que eu falei na sala. A notícia não vai mudar o preço, o gráfico. E se o mercado subir, é porque ele rompeu mesmo a movimentação, e aí provavelmente ele vai romper topo. Mas não por causa da notícia, porque estopou e tá tudo certo. E se ele for confirmar essa movimentação, ele também vai embora, e não é por causa da notícia. Então eu vou seguir o movimento, seguir o que eu já tô pronto para fazer. Eu não estava preocupado com a notícia. Eu estava normal fazendo trade, só que como eu sabia que poderia ter um pouco de volatilidade na notícia, eu deixei o stop um pouco mais acima, mas nada demais também. E aí a gente começa a trabalhar a condução desse movimento. De início, o primeiro alvo que eu tinha era a condução dessa perna aqui. Então a gente já sabia que, no mínimo, ele viria aqui, que era o ponto dessa região aqui que eu falei que o preço poderia travar, mais a região do alvo da bandeira. Se eu puxar os alvos do pivô da Fibo que eu busquei também, ó, primeiro alvo dava lá também, alvo de 100% dava aqui, e o último alvo dava lá embaixo. Então, em todos os sentidos, todos os alvos, né, todos os pontos de projeção, o mercado tinha espaço para cair. Se eu pegasse 100% aqui desse ponto, ele já teria passado. Mas eu tinha alguns pontos fortes para buscar. E perdendo essa região, eu até falei na hora lá na call, né? A gente viria no mínimo aqui, ó, no stop de Nova York de ontem, ó. Aqui foi exatamente onde ele travou. E se passar daqui, ele vai vir aqui. E aí, se perder aqui, lascou. Aí é outra história, tá? Mas isso é análise para o fechamento. Quando o mercado fechar hoje, eu vou sentar, a gente vai entrar na call, vai refazer a análise, entender o que a gente vai fazer hoje na sessão da Ásia e amanhã em Londres. Então, eu não me preocupo muito com isso agora. O meu dia já tá feito. Você precisa ser paciente e fiel à sua análise. Por quê? Durante o dia, o mercado ele vai oscilar. Ele vai por um lado, para o outro. Quando a gente olha o gráfico pronto, né, assim, é muito mais fácil e mais tranquilo você falar, ah, não, isso aí tava fácil de ver, isso aí tal e tal. Mas na hora, você fala, pô, uma região de suporte e tal, o mercado já caiu bem, pô, eu falando, e o mercado começa a fazer uma movimentação assim, ó, num minuto aqui ele fez um pivô de alta. E aí começa a querer subir, você fica apreensivo, né? Agora, se você tá com a sua análise feita e você está priorizando o seu estudo, você acaba sendo mais paciente. Você quer que o gráfico faça o que você pretende que ele faça, e se ele não fizer, tá tudo certo, você não faz nada. E aqui, ó, também a gente teve outro ponto de retração sendo respeitado, ó, muito bem respeitado aqui, ó. Então eu tava analisando tudo isso. Aí, por que você não vendeu aí? Porque não tinha um contexto muito interessante para vender nos 5 minutos. Eu teria que vender aqui embaixo com stop lá em cima, ia ficar muito caro e tal. Eu preferi esperar um pouco mais, e essa região aqui também estava meio chata para mim. Num minuto aqui entrou muita compra e tal, mas o mercado entregou um belo de um movimento. O dia inteiro parecia que não ia para lugar nenhum, e deve ter matado muita gente no meio do caminho, entendeu? Agora, se você foi paciente, olha o movimento que você pegou, tá vendo? A gente pegou esse movimento todo praticamente, lógico, fazendo as parciais e tal. Eu vendi aqui em cima, turma, de manhã. Vendi aqui em cima. Por isso é o que eu falo para vocês, né? Eu tô falando do trade que a gente fez na sala e tal, explicando, mas eu já tava vendido lá em cima. Então, você tem que ter essa leitura do seu estudo, né? E ser fiel. Pô, não estopou, cara. Faz parte. Você não vai acertar sempre, mas não fica mudando, entendeu? E eu até falei com um aluno hoje mais cedo. Eu falei assim, cara, eu não vou pensar em compra hoje. Não agora. Tem outros pontos para pensar em compra. Então, se ele subisse daqui, ó, eu não iria comprar. Por mais que fosse um breakout, cara, ia demorar muito para que eu pensasse em fazer compra daqui para cima. Então, no meu ponto de vista e dentro da minha análise, para que eu pensasse em compra, ele precisava pelo menos vir aqui, ó, nessa região. Só que quando ele veio, ele não acionou nada para compra aqui, ó. Não conseguiu fazer um pivô de alta, nada. Aí acendeu o meu alerta, vai buscar regiões mais embaixo, já tá caindo e tal. Fez uma bandeira de baixa, figura gráfica, eu gosto de operar, e aí foi só o contexto final para a gente vir. Aí eu vou buscar próximos alvos. Então, saber de onde ele tá vindo e para onde ele pode ir, aonde ele vai, cara, é muito importante. Você não fica à mercê de falsos movimentos, entendeu? E, cara, estopou, aceita. Você não vai acertar todo dia. A gente pegou um puta trade ontem, pega um puta trade hoje, você vai fazendo a sua leitura ali. Pô, amanhã deu stop, tá bom, stopa curto, sai fora. Até porque se o stop, se toda a leitura que você fez, toda a análise que você fez no dia falhou, não deu certo,
você vai continuar operando. Entendeu? Não é melhor você parar e falar assim, não, deixa eu ver. Então, mais tarde eu vejo ali a análise que eu vou refazer e tal, porque você vai continuar ali, você já tá mudando o seu racional, mudando a sua análise. Então, quando você já entra no mercado com uma direção, com um viés, com uma análise certinha, fica tudo muito mais tranquilo e muito mais fácil. O resto é ter paciência, não ser ansioso na hora de clicar. E eu falo isso porque os alunos na sala, eles acabam sendo ansiosos, né? Ele fala, meu, não é hora de vender, não é hora de comprar, ó, vai subir agora, hein? Vai cair agora. Eu fico, calma, calma, turma, calma, calma. Porque se você não for paciente nisso aqui, você vai fazer parte da estatística e da minoria, né? Então, tem que ser paciente, fiel ao seu estudo e entrar no trade. Não ter medo. Principalmente quando ele estiver bonito assim. Certo, turma? Não é todo dia que tem um trade bonito, né? Ontem a gente teve um na compra. Fazendo todo dia ali direitinho, cara, você vai ter um trade ali no dia, principalmente no mercado americano. E se não tiver, tá tudo certo. Não fica caçando trade. Beleza, turma? Então, mais um vídeo aí de racional de operações que foi executada na sala de operações junto com os alunos. A tela compartilhada, o único trade que a gente fez na sessão de Nova York. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo, curte, porque é o balizador, né? Que eu sei se vocês estão gostando do tipo do vídeo ou não. Então não deixa de comentar não. Curte, verifica se você está inscrito, compartilha, ajuda o canal aí. A gente está quase batendo 1000 inscritos. Vambora, tamo junto.